Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live na Quinta do Boi. A live na Quinta do Boi é organizada pelo projeto Boi na Linha, que é uma iniciativa desenvolvida pela Imaflora em apoio e com apoio do Ministério Público Federal. O Boi na Linha tem o propósito de ser um esforço comum no fortalecimento dos compromissos sociais e ambientais na cadeia da carne bovina na Amazônia e impulsionar a sua implementação. De que maneira? Promovendo o alinhamento entre os diferentes elos da cadeia de carne bovina, da cadeia de valor da carne, né? Estabelecendo referenciais que permitam que a implementação dos compromissos tenha maior fluidez, tenha maior dinamismo e a gente consiga, de fato, alcançar a implementação, ampliando tanto o número de participantes, em termos da cadeia de valor, novos frigoríficos aderindo a esse processo, mas também como conseguindo alcançar uma cadeia mais profunda relacionada ao setor produtivo. Tá? Toda essa evolução do projeto Boi na Linha, ela pode ser acompanhada na plataforma Boi na Linha, que é um hub que oferece informações e transparência sobre a implementação dos compromissos. Então, na plataforma, de todo o processo que vai sendo construído, materiais gerados, informações, eventos, oportunidades de participação, são disponibilizados na plataforma e você pode acessar por www.boinalinha.org.br. Bom, como eu disse, nós estamos iniciando mais uma live na Quinta do Boi, é a quinta live. Nas 3 primeiras lives, nós trabalhamos mais com a apresentação do protocolo, da sua implementação, com a participação de representantes do setor de abate de bois, os frigoríficos, representantes do Ministério Público Federal, que é onde se organizam todos esses processos, essas documentações, onde se dá o espaço de negociação e estabelecimento das regras, e também com a participação do varejo e da sociedade civil. Na última live e nesta, nós trazemos a perspectiva do setor produtivo, do produtor rural, do pecuarista, que lá está na Amazônia, e é onde recai toda a implementação dos compromissos, né? Porque no final do dia, onde existir algum tipo de inconformidade ou algo que não permita que a relação comercial exista entre o produtor de boi e o comprador de boi, o que abate e produz a carne, é necessário estabelecer condições, né, dentro das realidades postas para que os compromissos evoluam e avancem. Então, na última live, nós tratamos quais seriam as implicações do protocolo de monitoramento unificado de fornecedores de gado na Amazônia, entendendo quais são esses desafios, como é que, de fato, recai os critérios estabelecidos pelo protocolo, pelos termos de ajustamento de conduta e os compromissos na pecuária na Amazônia, no setor produtivo. Hoje, a gente vai trazer já uma visão de como é que podemos avançar com esta agenda. E, mais uma vez, contamos com a participação do setor produtivo para trazer essa voz, trazer as perspectivas, entender as realidades postas no campo que permitam avançar com maior celeridade ou menor celeridade, mas permitam também identificar quais são os pontos que devem ser trabalhados. Tá? Eu destaco 2 pontos aqui principais dentro dessa agenda. O primeiro ponto é como que a gente consegue organizar caminhos para que o produtor que possua algum tipo de impedimento na comercialização com empresas que possuem compromissos, como é que ele consegue se reativar nessa cadeia. É extremamente relevante de criar as condições para que o produtor volte a ser um fornecedor de boi para empresas que possuem compromissos. Precisam criar condições, criar ferramentas, estabelecer processos e procedimentos que permitam com que esse processo de reativação vai sendo alcançado. Um outro ponto que é extremamente importante e está em voga hoje é a questão da rastreabilidade, com uma série de questionamentos em relação ao que se adotar, que ferramentas adotar, que caminhos seguirem. Tá? Então, eu entendo que esses 2 pontos são pontos centrais na discussão relacionada à participação mais ativa do setor produtivo nessa discussão, tá? E eu entendo que é por aqui que a gente consegue criar novos caminhos, criar condições para esse avanço. Bom, para a live de hoje, como eu já falei, né, como avançar com a agenda dos compromissos da pecuária sob o ponto de vista dos produtores rurais, nós convidamos aqui 4 pessoas. Primeiro, Maurício Fraga, presidente da Acre Pará. A gente já vem dialogando há um tempo com eles, desde a realização dos workshops no Pará, né, um parceiro que a gente vem trabalhando. Também vamos trazer uma pessoa, uma nova representação, a Viviane, que é a coordenadora da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, da FETRAF, do Pará,
trazer essa perspectiva de quem está lá, vamos dizer assim, mais na ponta dessa cadeia de produção, né, entendendo que existe a agricultura familiar, ela trabalha muito próximo com a pecuária leiteira, né, pecuária bovina leiteira, e é um setor, um segmento que fornece animais também para a cadeia de produção de carne. Convidamos aqui também o Caio Penido, como representante do IMAC, diretor do IMAC, mas também presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, produtor rural na região do Vale do Araguaia, no Mato Grosso. E, para finalizar, trazemos o Pedro Burnier, do Amigos da Terra, que é a ONG que organiza o grupo de trabalho de fornecedores indiretos e já vem trabalhando com propostas mais dialogadas em termos de construir caminhos e pavimentar a construção dessa questão tão importante que é a cadeia vertical, oferecimento indireto de animais para a cadeia de carne. Bom, mais uma vez aqui, quem vai conduzir esse debate, moderar, é o Álvaro de Almeida. O Álvaro ele é o diretor da Globiscano Brasil, que é uma consultoria internacional originária no Canadá, com mais de 30 anos atuando aí no segmento de pesquisa com stakeholders na área de sustentabilidade. O Álvaro ele é jornalista de formação e atua como consultor de sustentabilidade nos últimos 10 anos. Álvaro, passo a palavra a você e desejo a nós todos aqui e a nossa audiência um bom debate, um bom ambiente aí de discussão na Quinta do Boi. Boa sorte a todos e agradeço a audiência. Obrigado, Lisandro. É um prazer estar novamente aqui ajudando que o diálogo aconteça na Quinta do Boi. Nossa quinta live, e acho que a gente tem hoje, estamos ainda mais enriquecidos de conhecimento, temos 4 painelistas, e eu vou muito rapidamente já endereçar a palavra a eles. Apenas 2 rápidos comentários iniciais. Um é que as perguntas para os nossos painelistas devem ser colocadas e endereçadas pelo chat do YouTube. Por favor, façam isso, que a gente tem já uma equipe recolhendo essas perguntas e passando para que eu possa direcionar essas perguntas para os painelistas. Eu tenho o meu colega Vinícius Precioso, que está fazendo esse trabalho junto com o time do Imaflora. Há muito conteúdo, o Lisandro já colocou, há muito conteúdo no site www.boinalinha.org. Recomendo que as pessoas visitem esse site. As gravações de todas as outras 4 lives estão lá. A gravação desta live estará lá também, para que a gente possa disseminar, não só no presencial, mas depois viralizando o que foi dito aqui. Eu vou, então, de imediato chamar e passar a palavra para o nosso primeiro painelista. Vai ser o Maurício Pompeia Fraga Filho, presidente da Acripará. O Maurício é médico veterinário, pecuarista, diretor da Sociedade Rural Brasileira, diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá, diretor do Sindicato Rural de Xinguara. Então, o Maurício tem grande experiência e vai poder nos trazer uma visão muito rica sobre como se dá a inserção dos produtores rurais dentro desses compromissos da agropecuária. Maurício, um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos, Álvaro, os demais companheiros. É uma satisfação estar aqui junto com vocês. Acho que é importantíssima a participação do produtor, né, nessas discussões. Nós temos visto muitas discussões aí que são feitas sem a participação do produtor. E nós que trabalhamos aqui, que produzimos aqui, nós sabemos as nuances aí desse processo todo, né? E hoje, acho que tem 2 palavras que estão na moda, bioeconomia e a rastreabilidade. Na verdade, a rastreabilidade, o pessoal não entende bem, seria esse monitoramento do fornecedor indireto dos frigoríficos. O monitoramento do direto, ele já vem acontecendo aí há mais de 10 anos já, né? O PAC dos frigoríficos, acredito que parece que é de 2009, né?
já fez os 10 anos e é importante essa evolução, né? Acho que tem que evoluir. Mas isso traz algumas preocupações, né? Porque e parece que só 70% dos bois que são abatidos são aí dentro de estabelecimentos signatários do TAC. E isso aí traz, esse monitoramento traz uma série de transtornos aí para os frigoríficos que são signatários. Então, aumentam os custos e acabam reduzindo os fornecedores, né? Então, eu acho que é importante, talvez, antes de evoluir, que se faça um trabalho para inserir esses outros 30% dos bois que estão sendo abatidos e sejam inseridos aí no TAC, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. O segundo ponto que é importante, quando se fala em rastreabilidade, se fala muito em GTA, né? O uso do GTA para fazer essa rastreabilidade, para poder saber de onde que o boi veio. É uma outra situação aí que me traz preocupação. O GTA é um documento da defesa sanitária, né? Eu acho que a partir do momento e é importante essas informações que tem no GTA. Se você tiver um foco de febre aftosa, através das informações do GTA, você pode saber de onde que veio, de onde que vieram os animais para aquela propriedade onde tem o foco, ou de onde foram os animais que saíram dessa propriedade. Isso aí é muito importante para ajudar a controlar esse foco, né? Aí, no momento que se usa a GTA para punir alguns produtores, existe o risco aí dessas informações serem burladas, alteradas, né? Então, para fugir de uma penalização, eles fraudam o GTA e numa incidência de foco, de aftosa, as informações não são corretas, né? Isso aí pode trazer um problema sanitário muito grande, né? Agora, essa questão toda do monitoramento do indireto, o que mais me preocupa bom, deixa eu começar, o Pará, ele tem a base, tem grandes propriedades no Pará que fazem cria, recria e engorda, né? Fazem o processo completo. Mas a grande maioria dos bezerros que são comercializados no Pará, eles vêm de pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades. A base do fornecimento desses bezerros são essas propriedades. E o índice aí nós acreditamos que o PRODES, o desmatamento, 35% hoje esteja dentro dos PAs. Então, a irregularidade ambiental nas pequenas propriedades é muito grande. Então, é necessário, eu acho que antes, se houver um monitoramento sério que exclua quem tem problemas de desmatamento, vai excluir uma quantidade enorme de pequenos e médios propriedades da cadeia. Eu acho que houve uma pressão muito grande, nacional e até internacional, para que se promovesse a reforma agrária na Amazônia, né? De acordo com a Embrapa, foram assentadas na Amazônia quase 500 mil famílias, né? Então, nós vemos uma necessidade de primeiro promover a regularização ambiental. Antes de fazer esse monitoramento e excluir essas pessoas, é importante que essas pessoas tenham oportunidade de se regularizar. E a regularização ambiental, ela fica a cargo do Estado, né? Através dos seus PRAs.
no Pará, nós temos aí cerca de 225 mil CARs. Desses 225 mil CARs, somente 3,5 são validados. A validação do CAR é o primeiro passo para a regularização fundiária, ambiental. Para você aderir ao PRA, você precisa ter o CAR validado. E quem valida o CAR é o Estado, e o Estado não dá conta, não está dando conta de fazer essa validação do CAR, e então essas conseguem se regularizar. Então, acho que é muito importante, primeiro, a gente promover essa regularização ambiental, e depois, aí eu acho que ir apertando aí no monitoramento do secundário, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Maurício. Acho que é um bom início, um bom contexto de introdução, apresenta a dimensão, né, das questões, o alcance, e já nos dá aqui a linha para a gente chamar nossa segunda painelista, que é a Viviane Oliveira. A Viviane ela é coordenadora estadual da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Pará, né? A Viviane é filha de assentado da Reforma Agrária, portanto, aí naquele universo que você mencionou, é agricultora, é fundadora da FETRAF, né? E traz para nós essa visão do pequeno produtor, né? Deste produtor que realmente enfrenta dificuldades de regularização, né? E que, portanto, é alguém que precisa estar inserido e ser inserido em toda essa política. Por favor, Viviane, conte-nos um pouco da sua experiência nesse processo de atuar junto à agricultura familiar, trazendo um modelo de agropecuária sustentável também para os pequenos produtores. Olá, então, bom dia a todos e a todas, né? Quem está me ouvindo em todo o estado do Pará. Como nosso companheiro já me apresentou, sou Viviane Oliveira, sou Vivi Oliveira, conhecida, popular, né? Eu sou coordenadora estadual da federação em todo o estado do Pará. Então, assim, é um tema que, primeiro, agradecer a todos por esse convite, né? É muito importante a participação, uma vez que a gente sabe que o problema é de todos, né? E a gente tem que ajudar, resolver, encaminhar e encontrar alternativas, né? Então, nós, como pequenos produtores, né, pequenos agricultores familiares, que estamos espalhados em todo o estado do Pará, temos o compromisso de buscar soluções para essa questão da produção do pequeno e da comercialização, né? O gado tem sido um problema que lá na ponta se passa bastante por esse problema, que ouvi aí a palestra do Mauricinho, e aí, Maurício Fraga, e aí não procurar quem desmatou ou quem desmata mais, né? Mas procurar resolver esse problema. E o pequeno, ele passa por diversos problemas, que ele se vocês olharem a pesquisa, a terra que tem aqui no Pará, a terra que tem ocupada, a maioria são os pequenos e médios produtores, né? Que criam até 500 cabeças de gado, né? E nós, produtores, nós agricultores, como nós falamos, nós temos muita dificuldade. A primeira dificuldade encontrada é o investimento, né? Nós não temos investimento para a agricultura familiar para dar condições ao homem do campo, a ele
adquirir mais novilha, mais ele aumentar a sua produção, ele melhorar o seu pasto, trabalhar a questão da produção do leite, não tem uma assistência técnica. Então, isso é um problema grande lá na ponta do pequeno. É a questão do investimento. Não tem investimento na agricultura familiar, o agricultor continuar com a questão com a opção da produção aí, da criação do gado, né? A outra grande dificuldade são as burocracias, né? As burocracias encontradas. E aí nós temos essa questão do cadastro ambiental rural, dessa questão ambiental, nós temos a questão do pequeno, que ele vai na cidade, quando ele vai na cidade, ele tem pouco dinheiro, o dinheiro que ele tem gasta todo, tentando regularizar, tentando se encaixar nos padrões que se pede para poder comercializar, e ele não consegue, volta revoltado, né? Então, nós estamos passando por esses diversos problemas. Hoje, nós estamos com a região ali de Eldorado dos Carajás, e aí um abraço para a turma de Eldorado dos Carajás. Eles estão hoje em greve geral, são produtores de leite, né? Estão prejudicados, né? Com a questão do preço do leite, né? E eles estão em greve. Então, assim, nossa área, que é a área menos vista, menos reconhecida, menos olhada, e aí, por isso que eu agradeço muito esse espaço, essa oportunidade que vocês nos dão aqui, né? Eu poderia não estar sentada nesse espaço aqui, mas vocês nos concederam esse espaço e reconheceram. Ele é muito importante para reconhecer o pequeno agricultor, como ele é fundamental para continuar essa produção, entendeu? Como continuar essa comercialização. E como é que pode dar continuidade? Diminuindo a burocracia, né? Resolvendo essa questão ambiental aí que o Ministério Público está jogando em cima de todo mundo, entendeu? E criando uma alternativa de investimento para o pequeno continuar a produzir. Porque se o pequeno continuar a produzir, esses laticínios, esses frigoríficos não vão estar fechando igual está se acontecendo, né? Então, é preocupante. Eu, como presidente, eu fico muito preocupada como é que a gente vai fazer fluir, como é que a gente vai fazer isso, dar uma melhorada nessa região, nesse estado do Pará, principalmente na região sul e sudeste do Pará, né? Com essa pauta, né? E só se resolve se nós tiver todo mundo junto. O pequeno, o médio e o grande junto, entendeu? A gente descobrindo, sem jogar a culpa em ninguém, mas descobrindo o que é possível juntos a gente está buscando, correndo atrás e se somando, né? Então, eu deixo aqui para a bancada 3 solicitações. Primeiro, é a questão do investimento. O pequeno, ele precisa de investimento para ele continuar a produzir, para ele continuar a fornecer o bezerro, o leite, para a cidade, comercializando. Segundo, diminuir a burocracia. Por quê? Porque o pequeno, assim o grande, está com dificuldade de regularizar, de fazer todo esse trâmite aí, imagina o pequeno, que ele tem pouco acesso, ele tem pouca informação, ele não tem assessoria, ele não tem investimento, não tem assistência técnica, né? E terceiro, é a gente procurar ajudar, se somar junto todo mundo. Movimentos sociais, representações sociais, o grande, o pequeno e o médio. É um pouco isso, e dizer que a gente está de portas abertas. Nós estamos de portas abertas, temos o anseio de dar continuidade na produção, temos vontade, mas para isso, para a gente continuar a produzir, para a gente continuar a comercializar, a gente precisa se somar, né, se sentir reconhecido como atores muito importantes, que está aí espalhado em todo o estado do Pará. Ótimo, Viviane. Obrigado. Uma fala muito clara, uma pauta muito clara, e acho que vai alimentar muito a nossa conversa
ao longo dessa live. Eu gostaria, então, de convidar agora o Caio Penido para nos contar a sua visão. O Caio é presidente do IMAC, ele é graduado em comunicação social, empresário nas áreas do agronegócio e da produção audiovisual, é presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, o GTPS, também é membro do Conselho de Administração do Grupo Roncador, que atua nas áreas de pecuária, agricultura e mineração no estado do Mato Grosso e de São Paulo. É proprietário da agropecuária Água Viva e da produtora de conteúdo Encruzilhada Filmes. Lá no Vale do Araguaia, Mato Grossense, é um dos articuladores do movimento da Liga do Araguaia, que promove projetos de pecuária sustentável em parceria com organizações públicas, privadas, nacionais e internacionais. Caio, então, tem um vasto conhecimento, muita articulação e vai nos ajudar muito com a sua visão sobre como a gente evolui as práticas da agropecuária sustentável ou com este olhar do produtor. Caio, por favor. Obrigado, Álvaro. Bom dia a todos aí, Lisandro, Maurício, Viviane, Pedro, todos os ouvintes. Um debate muito interessante, né? Muitas vezes eu começo um debate desse já sabendo exatamente o que eu vou falar, tudo organizadinho, apresentação de PowerPoint, mas confesso que hoje eu vou me deixar guiar um pouco aqui pelos últimos fatos, pelas últimas palavras e bater um papo transparente mesmo com vocês para a gente tentar encontrar soluções em conjunto, formas de avançarmos nessa agenda aí da pecuária sustentável, dentro de um alinhamento que respeite primeiramente o Código Florestal, a legislação brasileira, e olhando realmente para os problemas que temos, não podemos negar, temos desmatamentos, temos queimadas, mas só temos desmatamentos porque temos florestas, né? Temos que tomar muito cuidado com a forma com que a gente olha para nossas florestas. Eu vejo que o grande desafio do Brasil hoje é criar valor real na floresta, na biodiversidade viva. Para falar um pouco sobre isso, eu vou usar um exemplo que eu passei esses dias conversando com os professores da escola dos meus filhos. Eu percebi que os meus colegas dos meus filhos não tinham essa percepção que o Brasil é a maior potência ambiental do mundo. Um dia eu estava com eles, perguntei, eu vi o papo ali do desmatamento, eu falei, quanto por cento do Brasil vocês acham que ainda está conservado com vegetação nativa? Um deles falou 8%, o outro falou não, 12%. 8% é muito pouco. Eu falei, nossa, temos algum problema de comunicação, temos alguma falha na Matrix aqui. O Brasil é a maior potência ambiental do mundo, com mais de 60% do seu território destinado à conservação, sendo visto, né, mundialmente como o grande devastador da natureza, né? Onde foi que erramos, né? Eu acho que a gente cai um pouco nessa estratégia aqui da harmonização dos protocolos, que acho que é uma segunda etapa de um movimento que aconteceu aí há mais de 10 anos atrás, onde surgiu uma estratégia de conservação. Quer dizer, antes disso, no Vale do Araguaia, Mato Grossense, ali onde eu fui criado, a gente percebia que a motivação toda era para ocupar a terra. Tinha uma estratégia do governo da época, dos governos, né, anos 60, 70, 80, de ocupação do centro-oeste, a marcha para o oeste, as estradas, aeroportos, fundação de cidades, quer dizer, foi todo um movimento que eu acompanhei desde 78, eu pequeno, com 7, 8 anos de idade, comecei a frequentar, e era uma febre de empreendedorismo, de nacionalismo, de ocupar o território, né? Não tinha muita preocupação com desmatamento, o negócio era realmente ocupar para produzir, para ocupar estrategicamente aquela terra,
estimulados pela Sudan, que era o órgão do governo, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. E depois de um tempo começou a surgir essa consciência da importância da biodiversidade viva, da sustentabilidade. Surgiu na ONU a Comissão Brundtland. Quer dizer, quando eu tinha ainda adolescente, eu escutei pela primeira vez falar em desenvolvimento sustentável, né? Foi uma novidade para todos nós. A partir desse momento, quer dizer, nesse momento, nós não tínhamos consciência do geomonitoramento do Brasil, a gente não tinha consciência de quanto do Brasil estava conservado, quanto estava desmatado, e também não tínhamos um código florestal revisado e alinhado por toda a sociedade. Então, nesse momento, 2008, 2009, eu acho que surge uma estratégia de conservação, não sei exatamente quem inventou, como surgiu, mas a estratégia se resumia a saírem notícias, relatórios pelo mundo, né, expondo esse desmatamento que estava acontecendo de forma desordenada e, em função da ineficiência dos governos em atuarem no combate, na fiscalização, terminou surgindo essa estratégia de, através de artigos internacionais, você denunciar esse desmatamento e vincular o desmatamento a grandes redes de indústrias frigoríficas, supermercados, varejos, marcas de roupa, quer dizer, vincular toda uma cadeia mundial que vive de carne e de couro ao desmatamento da Amazônia. Essas empresas, no meio do seu plano de expansão, de crescimento mundial, se tornando multinacionais, quando vem esse risco de imagem, né, um risco que vai comprometer toda a estratégia da empresa, ela imediatamente começou a assumir compromissos para reduzir desmatamento, para ajudar de alguma forma nessa pressão para implementação aí das leis ambientais, tentando acelerar isso, né? Depois depois de tudo isso acontecido, chega a informação no pecuarista, né? Quer dizer, o pecuarista não participou do debate, né? Ele ainda estava com aquela frequência que ele era um colonizador, um cara que estava promovendo o desenvolvimento do seu país, ocupando um território que estava até então com as populações indígenas, não tinha produção agrícola, não se sabia exatamente o que ia dar nesse cerrado, nessa floresta amazônica de produção. Então, esse produtor foi pego no contrapé. Um dia ele dormiu um herói do desenvolvimento, no outro dia ele acordou sendo criminalizado por essa estratégia de conservação, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente precisa repactuar agora, nesse momento. A estratégia deu certo, né? Não foi justa com todos, mas promoveu um bem coletivo hoje, em 2020. Hoje nós temos geomonitoramento, sabemos aí, graças ao trabalho da Embrapa Territorial, que mais de 66% do território brasileiro está destinado à conservação. Depois teve um outro estudo, usando uma outra metodologia do Observatório do Clima, se não me engano, que tem a maior parte das ONGs fazendo parte, que também usou outra metodologia, chegou, se não me engano, em 63, poucos por cento. Então, quer dizer, hoje temos um alinhamento, né, independente do que foi desmatado no último ano, que não representa perda de biodiversidade em termos percentuais do Brasil. Sabemos hoje, tanto pela Embrapa Territorial quanto pelo Observatório do Clima, que temos mais de 60% do território brasileiro coberto com vegetação nativa, rica em biodiversidade, né? Não estamos abrindo mão de desertos, estamos abrindo mão de territórios como Querência, Sinop, Sapezal, as reservas legais, essa biodiversidade está viva em áreas altamente produtivas, né? Então, acho que é um novo paradigma. Temos agora essa noção de que somos a maior potência ambiental do mundo, temos um Código Florestal repactuado por toda a sociedade, alinhado em Congresso, quer dizer, tem legitimidade. Agora é a hora da gente repactuar um pouco essa estratégia, que eu vejo que está sendo reativada um pouco com essa nova estratégia da rastreabilidade do indireto.
E, novamente, a gente percebe uma ação de matérias internacionais, mobilizando a opinião pública internacional, e nós, produtores pecuaristas, também sendo chamados para o debate já um pouco no final da festa, né? Então, quer dizer, as ONGs, as entidades ambientalistas, têm um papel fundamental em apontar o problema, mas talvez a gente possa repactuar a forma de atuação. A gente não precisa dar essa volta toda, afetando a imagem do Brasil como um todo, pregando desmatamento zero, enfraquecendo o nosso Código Florestal, privando o Brasil de criar valor nessa biodiversidade viva. Então, para avançar nessa agenda, eu acredito que o pecuarista tem um papel fundamental de assumir os desafios da porteira para dentro, continuar aumentando a produtividade, produzir mais, buscar a regularização ambiental. Dessa forma, a nossa biodiversidade conservada e nosso sistema produtivo de baixas emissões de gases de efeito estufa, o Brasil tem tudo para se colocar como grande aliado do mundo nessa batalha das mudanças climáticas e na batalha da segurança alimentar para a Ásia. Agora, precisamos repactuar, porque as ONGs precisam se engajar numa nova estratégia de conservação. Em vez de detonar a imagem do Brasil para a opinião pública internacional, obrigar o setor produtivo a pressionar o governo, a gente pode se juntar, setor produtivo de bom senso, setor ambientalista de bom senso, e a gente, junto, a gente vai conversar com os governos. A gente tem que respeitar o Código Florestal 100%. Ele é o grande marco regulatório do uso do solo, da conservação, mas temos que entender que também regula o uso do solo. Temos que produzir alimentos. Esse é o papel do produtor, produzir com baixas emissões de gás de efeito estufa, e temos a biodiversidade garantida por lei. Essa é a nossa grande vantagem competitiva no mercado mundial. Vamos nos apresentar como esses produtores de proteína de baixas emissões e conservadores de biodiversidade por lei, e vamos repactuar essa estratégia de produção, de conservação, para que o governo seja eficiente e a gente consiga separar o joio do trigo, que os produtores que têm condições de estarem legais, eles precisam estarem legais. Então, o slogan agora não é desmatamento zero, é implementação do Código Florestal já. As associações estão dispostas a apoiar essa agenda. Precisamos reconhecer as características únicas do Brasil de produção de baixas emissões de gás de efeito estufa. Uma produção que garante biodiversidade por lei. E quem insistir no slogan do desmatamento zero termina atendendo uma agenda internacional, não se sabe de quem, eu não sou investigador, mas talvez países emissores, poluidores, que não querem pagar pelos nossos serviços ambientais, que não querem comprar os nossos créditos de carbono, talvez corporações, empresas emissoras que não querem pagar, talvez competidores nossos de outras associações produtoras de carne, dos Estados Unidos, da Austrália, da França, da Irlanda, que não têm interesse em mostrar que a nossa produção é sustentável, que a nossa produção, o alinhamento das associações é que, cumprindo a legislação brasileira, principalmente a ambiental, a nossa carne já é a carne mais sustentável do mundo. Temos um problema de falta de fiscalização, de falta de combate ao desmatamento, principalmente o ilegal, que é o principal, em terras devolutas, em terras públicas. São grileiros que estão invadindo terras públicas. O setor dos pecuaristas não está de acordo com esses grileiros. A gente quer construir uma ponte de diálogo para que as pessoas de bom senso do setor ambientalista e do setor produtivo sentem numa mesa sem precisar de uma estratégia que detona a imagem do agro e do Brasil, a ponto das crianças acharem que o Brasil é uma terra devastada, sem nem perceberem que moram no país que é a maior potência ambiental no mundo. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Uma colocação bem importante, traz aí elementos muito relevantes sobre a questão de termos um marco legal que precisa, né, ser valorizado e que ele pode potencializar a nossa capacidade produtora e a nossa diferenciação no mundo, né, enquanto produtores e que detemos, né, uma
recursos inestimáveis e extremamente valiosos e atuamos nesta direção. Eu vou aproveitar porque está muito alinhado com o que você falou, e vou convidar o Pedro Carvalho Burnier para participar aqui da nossa conversa. O Pedro é gerente do Programa de Agropecuária da Terra, uma ONG. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em administração de empresas pela ISPM, publicou recentemente 2 artigos tratando sobre a percepção do consumidor com relação aos atributos de sustentabilidade da carne bovina, atua como gerente do Programa de Agropecuária do Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, implementando projetos relacionados à pecuária sustentável. Desde 2015, coordena o GTFI, que é o Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos, que é um grupo que desenvolve e apoia a implementação de soluções de rastreabilidade para os fornecedores indiretos, a fim de ajudar a construir uma pecuária mais sustentável e comercialmente competitiva. O Pedro está, talvez, nesta defesa, neste caminho, né, de gerar soluções para que a pecuária sustentável se fortaleça e se solidifique e consiga superar suas barreiras. Pedro, por favor, conte-nos um pouco aí do que vocês têm feito nessa direção. Tá bom. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, Lisandro. Bom, eu vou falar então um pouco sobre a questão da relevância, né, do monitoramento na cadeia da pecuária, né, com foco nos fornecedores indiretos. A gente tem visto, né, recentemente, enfim, bastante reportagens, artigos, né, com relação à reação do mercado no tema de monitoramento, né? Você vê que investidores começaram a pressionar frigorífico, né, com relação ao monitoramento completo. Investidores estrangeiros estudam uma forma até de retirar alguns aportes financeiros de frigorífico em função da exposição da imagem. Você também vê algumas reportagens falando sobre os varejistas também lançando algumas políticas socioambientais para a compra de carne bovina, em que tem aí como foco também a questão do monitoramento, né? Algumas reportagens também que falam, isso tudo eu diria pelo menos de 12 meses para cá, né? Mais fortemente, né? Falando sobre também a questão sobre contaminação na cadeia ou a questão dos indiretos, principalmente referente aos grandes frigoríficos, né? Até levando que a Marfrig e a JBS lançassem recentemente esse plano de sustentabilidade com foco no monitoramento dos indiretos, né? Exatamente em resposta a essas demandas. Bom, esse é o contexto, né, do que a gente tem visto, eu diria, pelo menos de 6 a 12 meses. Além dessa pressão que eu diria aí do mercado, aí eu também vou trazer rapidamente a perspectiva do consumidor, né? Como o Alger disse, eu fiz minha tese de doutorado foi exatamente em ver como é que o consumidor dá valor ou valoriza os atributos socioambientais na cadeia da pecuária, né? E a rastreabilidade apareceu nessa pesquisa realmente como sendo um dos atributos mais fortes, né? E quando você fala em rastreabilidade, você está pensando exatamente na segurança do alimento, né? Mas também na qualidade ambiental, né? A qualidade daquele produto com relação aos atributos socioambientais, né? E isso, quando a gente fala em perspectiva do consumidor, é uma coisa mais perene, né? Não é a questão de estar na mídia nos últimos 12 meses, não. É realmente como é que o produtor está começando a se sentir com relação a esse tema, né? O atributo, por curiosidade, não. O atributo mais valorizado foi o bem-estar animal, né? Isso daí todo mundo também, as empresas também já estão cientes disso, mas a rastreabilidade apareceu fortemente nessa pesquisa e um aumento na probabilidade de compra do produto até de mais de 5%, se o produto tiver uma rastreabilidade, enfim, declarada nas suas embalagens. Bom, dito isso, eu acho que realmente esse tema do monitoramento é uma coisa importante. O GTFI, que é o Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos, ele começou em 2015, né? É basicamente um grupo em que reúne os principais atores da cadeia, né? Os frigoríficos, os 3 grandes varejistas, banco, a sociedade civil,
produtores, né, alguma associação de produtores e também empresas de monitoramento, né? E o objetivo realmente desse grupo é tentar identificar, apoiar, né, e até divulgar um pouco a implementação de soluções para a rastreabilidade, né, incluindo aí o fornecedor indireto também. E a gente lançou, inclusive, recentemente um site exatamente para poder comunicar mais para o mercado do trabalho que tem sido feito por esses atores com relação aos indiretos. E por que, né, essa necessidade do monitoramento dos indiretos? Né? Foi feito um estudo, né, considerando o estado do Pará e Mato Grosso, e a gente viu que, em média, 42% dos desmatamentos se refere mais ao fornecedor direto e 48% ao indireto no nível 1, que é exatamente aquele que fornece para o fornecedor direto. Então, se a gente trabalha aí o indireto de nível 1, você já consegue, na verdade, endereçar 90% do problema do desmatamento nesses estados na região da Amazônia, né? Então, o nosso objetivo no GTFI é exatamente uma construção coletiva de solução, né? E para ajudar também a incluir o produtor nessa questão do monitoramento dos indiretos. E na última reunião que a gente teve, a gente discutiu o que a gente chama de boas práticas. O que são essas boas práticas? São algumas regras, alguns pontos básicos, né, que devem ser incluídos exatamente nesse procedimento de monitoramento, né, com o intuito exatamente de que todos os atores, né, possam ter o que a gente chama de uma linha base pré-definida, né? E isso é para facilitar a implementação. Eu vou citar 2 ou 3 itens dessa boa prática. Primeiro, é o seguinte: a data de referenciamento de corte, né, em vez de ser 2009, que nem dos diretos, né, seria o PRODES 2019, exatamente para garantir uma viabilidade dessa implementação. Uma outra coisa que o estudo aplantou, esse estudo serviu de base para a gente determinar essas boas práticas, é que 80% do desmatamento ocorre em propriedades acima de 100 hectares, né, dos indiretos. Então, é aquela questão de você ser mais eficiente. Então, e metade das propriedades nesses 2 estados são acima de 100 hectares. Então, por que não concentrar nessa fase inicial o monitoramento, o trabalho do monitoramento nas propriedades acima de 100 hectares e atingir 80% de eficiência no controle do desmatamento, né? Bom, isso tudo são regras para facilitar. A outra é a flexibilidade. O que vem a ser flexibilidade? Cada fornecedor direto, nessa fase inicial, ele é permitido continuar comprando de um fornecedor indireto que ainda tenha problema de não conformidade, né? Enfim, tem problema de desmatamento. Isso exatamente que a gente sabe que é uma abordagem que a gente vê essa necessidade de ter essa flexibilidade, né, no início desse trabalho. E com isso, essa regra da flexibilidade também, esse estudo demonstra que praticamente 95% dos fornecedores indiretos, ou ele não tem um fornecedor indireto com desmatamento, ou tem apenas um fornecedor. Então, você também reduziria a quantidade de fornecedores que seriam envolvidos nesse trabalho na fase inicial, né? Já que grande parte, poucos deles, na verdade, têm 2 ou mais fornecedores em não conformidade. E o último ponto dessa regra é exatamente a questão dessas boas práticas serem revisadas periodicamente, né? Então, nessa reunião que a gente costuma fazer anualmente, a gente discute com o grupo todo, sempre tentando ter um consenso, né? E, nesse caso, a gente já incluiria também algumas ações com relação à requalificação do fornecedor para ele voltar a fornecer para os frigoríficos. Em sumo, as boas práticas, ela procura minimizar o impacto na cadeia, né, e tentar viabilizar essa implementação do monitoramento indireto de uma forma mais simples, né, viável e eficiente, né, enfim, indo no foco onde realmente acontece o problema. E quando a gente fala agora, o que a gente já viu, então, em termos de iniciativas que vêm aparecendo, né, na nossa discussão desses últimos 5 anos, o grupo chegou à conclusão que realmente a opção mais econômica, mais rápida em termos de implementação, né, já que o mercado está demandando, e escalonável, seria realmente o uso dos elementos GTA e CAR, que, na verdade, tem sido bem discutido, né? E isso, na verdade, facilita, inclusive, o produtor, porque você
não demanda do produtor ter que fazer identificação individual, que é um custo maior, um custo de gerenciamento e tudo mais. A gente sabe que uma parte do nosso rebanho não tem essa identificação. Então, o uso desses elementos, ele realmente procura minimizar o custo para o produtor e facilitar a inclusão dele nesse monitoramento. Só como exemplo, né, a gente sabe, quer dizer, hoje já tem algumas iniciativas, eu não vou falar sobre elas, mas vou apenas mencionar, nós temos algumas plataformas, né, já que trabalham com esse uso de GTA e CAR e com a adesão voluntária dos produtores, né, que seria o próprio SMGel, indireto lá da Nice Planet. Você tem, na verdade, o próprio conceito da DPará com o GTA ser emitido com o CAR incluído no GTA, né? É quase como uma GTA verde, também está dentro desse conceito do GTA mais CAR. A plataforma que o JBS acabou de comunicar também leva em consideração o uso do GTA mais CAR de uma forma voluntária, né? Tem também uma outra iniciativa, que é o Conecta, que deve estar lançando a plataforma nos próximos 2 meses, que também usa exatamente essa questão de você ter adesão voluntária do produtor para liberar os dados dele e aí fazer o cruzamento. E você também, por último, tem o Visipec, que é mais conhecido, mas que aí seria uma ferramenta que usa a inteligência computacional e a automação, né, para se ter dado de acesso do GTA e CAR, né, mas fazendo com que conecta-se o fornecedor indireto e os diretos a partir de informações sobre propriedades e não sobre pessoas, né? Enfim, as plataformas voluntárias, elas têm o desafio que seria a adesão do próprio produtor, né? Mas para isso eu acho que as próprias empresas já estão começando a ver algumas formas de benefícios, né? Como ajuda na assistência técnica, ajuda jurídica para a requalificação do produtor e tudo mais. Bom, eu acho que eu já estou passando do meu tempo, eu só queria deixar o recado final de que a ideia, então, principalmente do GTFI, é arranjar soluções não para bloquear fornecedores, né? E sim para conversar com os fornecedores diretos e também com os indiretos e tentar regularizar e identificar o tamanho desse desafio, né, que a gente tem pela frente, com o intuito de atender exatamente essa demanda do mercado que está acontecendo e a gente não tem como sair dela, né? Acho que minha fala termina. Obrigado, Pedro, está ótimo. Acho que você também deu encaminhamento aí a várias questões aí e que, sob o ponto de vista de aplicação e alternativas, né, para a gente viabilizar. Acho que a gente tem ainda bastante a explorar. Nós vamos passar agora, nessa próxima hora da nossa conversa, um pouco menos de 1 hora, para as perguntas perguntas que a gente está coletando e eu vou encaminhar a vocês. Eu vou iniciar com uma própria aqui, que eu quero ouvir um pouco de todos, né? Eu ouvindo, né, como moderador, como um agente meio externo aqui nesse diálogo, eu ouço muito que chega o momento de uma convergência, né? de uma ação mais coletiva, uma ação mais coordenada em favor da geração de soluções e da potencialização, né, da nossa capacidade de desenvolvimento de uma agropecuária sustentável, né? Isso está na fala da Viviane, teve na fala de todos vocês. Pedro trouxe agora, inclusive, que o GTFI é uma construção coletiva, né? Caio trouxe isso muito claramente, Maurício também. E meu ponto seria, e aí vou tentar ouvir um pouquinho de cada um de vocês, onde que isso pode se dar? Onde que a gente pode efetivamente dar esse passo à frente na convergência e criar um foro que realmente leve para frente esse processo de inclusão, esse processo de disseminação de boas práticas, esse processo de uma cadeia toda que se autossustenta e se autoapoia, né? Esse processo de comunicação que vai fazer com que a nossa agricultura seja
valorizada devidamente mundo afora, né? Então, onde vocês acreditam que onde estão os catalisadores? Quem pode catalisar esse processo daqui para frente? Né? Eu queria ouvir um pouco vocês, se vocês identificam um foro específico, se vocês identificam em que ambientes isso pode avançar mais rapidamente. Vou começar pelo Maurício, que foi o primeiro a falar e ficou muito quieto até agora, né, ouvindo. Então, Maurício, você tem alguma ideia de onde que a gente pode catalisar essa convergência daqui para frente? Eu não pensei nisso, mas o que você tá falando foi o que aconteceu, foi a experiência de Paragominas, né? E logo em seguida a publicação do relatório A Farra do Boi do Greenpeace, que startou todo esse processo que levou ao TAC, né? Existia uma discussão grande, produtor, ONG, tudo, e o pessoal lá de Paragominas, do sindicato, Mauro Lúcio era o presidente na época, falou, não, gente, vamos, em vez de ficar um colocando culpa no outro, vamos sentar todo mundo e discutir uma solução. E aí acabou entrando prefeitura pelo meio, e Paragominas evoluiu muito, era um município preto, virou um município verde, né? Então, eu acho que o caminho é esse aí, sentar e tentar achar uma solução que favoreça todo mundo, que favoreça a agricultura familiar, que favoreça a agricultura de uma maneira geral e que favoreça o país, né? Eu acho que é muito triste quando a gente vê uma campanha não consuma produto da Amazônia ou não consuma produto brasileiro. Isso aí é péssimo, né? Como eu falei, tem quase 500 mil famílias assentadas na Amazônia, tem mais 500 mil aí que vieram por conta. Então, são 25 milhões aí de habitantes na Amazônia e eles dependem de que se consuma o que produz aqui para viver, para desenvolver, né? Nós temos direito de desenvolver igual a população do Brasil todo. Então, eu não sei aí em que fórum seria discutido isso, mas eu acho que o caminho é esse aí. Muito bem, Maurício. Viviane, você tem alguma sugestão de onde a gente pode levar essa conversa, né, esse espaço que você mesma colocou na sua agenda, né, de somar esforços, de estarmos juntos, onde que a gente pode converger essa conversa e catalisar, tendo em vista o olhar comum, né, de todos, de toda a cadeia, né, desde lá do varejo, do frigorífico, do grande produtor e do pequeno produtor. Você tem aí algum encaminhamento nesse sentido? Então, como o Maurício estava falando, a gente não veio eu não vim com uma receita já pronta, né. Então, assim, eu acho que agora, nesse momento, é o momento da gente estar construindo, né, estar construindo aos poucos. E o primeiro passo é nós ter unidade, né. A unidade, com relação a esse tema, né. Nós identificamos o problema, identificamos que é possível resolver o problema, identificamos qual é a nossa ideia, porque assim, hoje eu sou representante da agricultura familiar de uma federação. Será que todos pensam como eu penso, em outros movimentos, em outras organizações, né? Eu estou aqui falando que o agricultor familiar, o que está lá na ponta, ele produz, ele tem o rebanho, ele passa por dificuldade, ele precisa regularizar, ele atravessa esse mar de burocracia, é muito difícil o acesso, não tem investimento. Só que outros já dizem, não é bem assim. Então, a gente tem que primeiro trazer na mesa, igual nós estamos trazendo, os problemas. O pequeno passa assim por problema no gado, problema ambiental, o problema de regularização, o problema de reconhecimento, o problema de investimento. Como é que a gente faz para a gente, qual é o fórum de debate, qual é o espaço, como é que a gente faz para a gente encontrar uma ajuda nesse sentido aí? Eu creio que primeiro essa unidade nossa, de todas as organizações,
de toda essa bancada aí, né? Esse é o primeiro passo, e é um passo muito bem dado, né? A gente tem entendimento da nossa ideia, né? A gente pode não concordar em tudo, mas nisso aí a gente concorda, né? Dessa questão do acesso dessa burocracia aí que está tendo. A segunda situação é a gente ver um fórum de debate onde envolva o governo. O governo precisa ser envolvido, o governo precisa ser sensibilizado, a gente precisa trazer o ministério, trazer todos os atores, entendeu? Desse espaço de debate, entendeu? Para a gente estar fomentando essa questão dessa cadeia aí produtiva, né? E aí sim a gente entrar numa campanha, conjunta, né? Porque não adianta, igual eu estava falando, não adianta faz uma campanha não a isso, aí já tem outro já batendo aqui. Então, assim, pô, como é que está o Brasil? Como é que está o Norte? Como é que está a Amazônia, entendeu? É ou não é, né? Então, assim, a gente precisa ter concordância nesse tema. Então, para a gente iniciar uma campanha, a gente precisa ter uma campanha onde a gente se soma, todos os atores que estão no campo rural se somam nessa campanha aí. E aí, assim, aí a gente consegue. Entendi, Viviane, muito bem. Queria ouvir o Caio. Caio tem uma articulação muito grande e eu queria te ouvir, Caio, onde a gente pode gerar convergência e impulso, né, nesse processo daqui para frente. Olha, Álvaro, eu acho que esse fórum, para onde isso deve ser discutido, já existe, é o GTPS. É o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, da qual eu estou na presidência, e que desde o começo surgiu também logo depois da moratória da carne, com essa pressão ambientalista aí sobre a cadeia de indústrias frigoríficas, supermercados, varejo e produtores. O produtor veio para a mesa de diálogo, né? Desconfiado, as ONGs também, porque era um momento de muita polarização, mas, aos poucos, com a Código Florestal, com as evoluções aí nos sistemas produtivos, a gente chegou dentro do possível, né, Pedro? Pedro e Lisandro são meus companheiros lá. A gente tem um diálogo respeitoso. O que eu acho que a gente precisa fortalecer no GTPS é a transparência, a ética. Não adianta a gente estar sentado numa mesa de diálogo, de debate, onde a gente acorda os valores, as características, fortalecer uma pecuária sustentável brasileira de baixas emissões, quer dizer, o mundo, a Europa, hoje a coisa mais chique é eles chegarem com a bandeja de um prato de carne de boi criado a pasto, né? 84%, 85% da produção brasileira de Mato Grosso são terminados a pasto, quer dizer, uma produção de baixas emissões. É isso que a gente quer debater, a agenda positiva do GTPS, que com a minha gestão aí junto com o Leonardo Lima e o Breno Félix, a gente, com uma agenda positiva, o fórum é o GTPS, ali é a implementação do Código Florestal, queremos a transparência e o compromisso de todos os associados queremos o compromisso de todos os associados do GTPS com o Código Florestal. Precisamos estar comprometidos nessa mesa com o Código Florestal e com as características únicas brasileiras de carne que conserva e de baixas emissões. Agora, se o setor produtivo está na mesa de diálogo e o tema da rastreabilidade do indireto chega na mesa de diálogo, o pecuarista falou, não, primeiro vamos focar em implementação do Código Florestal já. Como você vai subir a régua da rastreabilidade do direto, que é feita hoje, do boi que vai para o frigorífico? Você vai expandir essa rastreabilidade para o indireto sem dar condições de regularização ambiental. Como que a gente faz isso? Não é uma injustiça com o Brasil? Então, eu só estou pedindo o que é justo, né? Que os temas de pecuária sustentável fiquem nos fóruns onde o pecuarista está. Não podemos usar esse subterfúgio de criarmos outros fóruns, como o GTFI, aí que o Pedro está citando, e chamam um pecuarista, um só para falar que tem alguém de pecuarista participando do debate, e depois vem de novo como uma imposição, e o pecuarista me pressiona, porque ele quer sair desses fóruns de debate se ele não vê transparência. Ele quer olhar no olho dos ambientalistas e repactuar esse plano de produção sustentável e de conservação que respeite o Código Florestal. Então, o fórum já existe, mas quando o tema
não interessa, daí criam-se outros fóruns para criar esse mecanismo de novo de ação internacional, pressão nas indústrias, e daí chega de novo o pecuarista lá, e daí chega, posso entrar no debate, no finalzinho do debate? Então, o fórum já existe, gente. Agora, eu queria lançar um desafio para os produtores, porque a gente precisa assumir o protagonismo dessa produção sustentável. Então, as ONGs têm um papel fundamental, têm todo o direito da sua articulação, do seu ativismo pelo desmatamento zero. Eu só estou pedindo que respeite o Código Florestal e que crie mecanismos de valorização da biodiversidade, como pagamento por serviço ambiental, crédito de carbono. Essa é a nova estratégia de conservação. Queria que vocês viessem para essa agenda. E queria desafiar o setor produtivo a criar um modelo de rastreabilidade. Estava conversando com o pessoal da Crimate, terça-feira, CNA, Sociedade Rural, quer dizer, todas as associações regionais, nacionais. Eu queria desafiar vocês que entendem de pecuária, gente. O setor de insumos, de serviços, do GTPS, os grandes consultores, grandes professores universitários, cientistas. As ONGs têm o papel de apontar o problema. Solucionar somos nós, é o setor produtivo. Vamos criar um sistema de rastreabilidade, vamos propor, vamos fazer disso um desafio. Quem vai conseguir primeiro? Promover essa rastreabilidade, mantendo a sanidade, quer dizer, sem afetar a sanidade do gado, sem usar o GTA e expor toda essa estratégia de garantir da sanidade, sem detonar a imagem do Brasil. Será que a gente consegue fazer um sistema de rastreabilidade bacana, que atenda aos mercados internacionais, mas que respeite o Código Florestal e que não detone a imagem do Brasil? Esse é o desafio, gente. Vamos repactuar e vamos quebrar essa cadeia, esse mecanismo que está armado, e vamos pegar aqui no primeiro momento. A ONG aponta, o setor produtivo já senta com a ONG e já tenta resolver. Não precisa detonar a imagem, senão você traz para a polarização uma série de pessoas como eu, que estão na agenda positiva, estão na agenda comum. A gente quer o bem do Brasil, a gente quer produzir com paz, com tranquilidade, com baixas emissões e com a biodiversidade garantida por lei. É isso que a gente quer. Então, vamos perseguir quem tem que ser perseguido, realmente os detonadores da biodiversidade, que estão invadindo terras públicas, terras devolutas. Esses que são os verdadeiros criminosos ambientais. Queria convocar a sociedade aí, os produtores rurais, para trazerem soluções para a mesa. Não vamos ficar só reclamando, vamos trazer soluções, vamos assumir definitivamente o protagonismo dessa produção sustentável, dessa conservação inteligente que valorize os atributos do Brasil. Sem dúvida, Caio. Eu acho que, na verdade, acho que está amadurecendo esse desejo de que todos os atores aí percebem que precisam dessa construção conjunta. Mas eu queria te perguntar, Pedro, efetivamente, se você vê essa concorrência entre os fóruns, ou você vê a possibilidade, né, dos fóruns convergirem para a soma de soluções, né, e, eventualmente, uma experiência, boas práticas que um fórum desenvolveu possa alimentar a experiência e o debate de outro fórum, e isso a gente caminha numa convergência que seja efetivamente aceleradora das soluções na agropecuária sustentável. Qual é a sua visão, Pedro? Bom, eu acredito, digamos, na colaboração entre os fóruns. É claro que a gente defende o GTFI como fórum para discussão dos assuntos indiretos, e, na verdade, é o seguinte, se você for ver, mais de 80% dos atuais membros, né, que são na faixa de 25 a 30, eles, na verdade, são do GTPS. É que, na verdade, o GTPS, a gente faz parte há mais de 8 anos, 7 anos, eu acho, e o GTPS tem um rol de atividades ou de agenda um pouco mais, né, abrangente. E a gente, na verdade, trabalhou o GTFI exatamente para ir atrás de uma solução, isso em 2015. Veja bem que não estava até nesse fervor de notícias dos últimos 2 meses. Nós já nos antecipando. Antigamente, falar com frigorífico e varejista em 2013 era praticamente impossível falar de indiretos. Já em 2015, quando nós fizemos a primeira reunião, já tivemos uma boa aceitação de todos eles.
Vários produtores participaram dessa discussão ao longo dos 7 encontros, digamos 6 encontros que nós tivemos, né? Uma média de 1 por ano, né? Teve o Grupo JB, a própria, enfim, Acripará, o próprio IMAC, né? O Luciano Vacari foi lá, teve o pessoal de Alta Floresta, o pessoal de São Félix do Xingu, enfim, Marupiara, tiveram vários produtores que passaram nas reuniões. E nós tivemos também um cuidado, e a gente quer cada vez mais fazer isso, de levar a discussão para o local. Quer dizer, nós fizemos um evento em Marabá. Chegou lá em Marabá, tinham, obviamente, pessoal de frigorífico, mas frigoríficos locais, né? Tinham também produtores, e aconteceu uma coisa muito interessante, né? Um dos frigoríficos chamou até um catireiro que estava lá, que era fornecedor dele, para saber do que se tratava de indireto, que ele não sabia nem o que era isso. E aí, estando lá, ele começou a entender um pouco da problemática e, na verdade, até começou a monitorar ou ter mais cuidados nas operações deles e até utilizar o georreferenciamento para poder entender de onde vinham os animais que ele compra. Então, eu defendo o GTFI porque eu acho que a gente consegue ter mais foco. Agora, o GTFI ele é praticamente dentro do GTPS, né? Como eu falei, praticamente todos os sócios do GTFI fazem parte do GTPS. É questão de dar foco na agenda, né? E eu acredito muito que o nosso intuito é realmente ter uma discussão coletiva, arranjar soluções do grupo. E a gente, na verdade, tenta sempre apresentar algumas soluções. E o que é importante agora é a gente pegar essas iniciativas que já existem e começar realmente a fazer os testes e ver o diagnóstico. Porque fala-se de um problema muito grande, mas será que realmente, quando a gente for fazer esse monitoramento dentro dessas regras das boas práticas que já foram acordadas de alguma forma consensadas entre o grupo, será que realmente o impacto vai ser grande, né? Os estudos que a gente fez inicialmente, a gente vê que não vai ser um desafio tão grande. A gente só precisa, na verdade, começar a utilizar pouco a pouco, em fase de teste, essas ferramentas. Eu acho que isso é que é a nossa mensagem, né? Bom, eu estou entendendo ainda que há uma certa divergência de percepção sobre as questões aí dos dois grupos, GTPS e GTFI, mas acho que isso não vai ser resolvido nesta live. Está claro o que foi, como vocês colocaram, e, enfim, acho que está aberta a possibilidade de se restabelecer a colaboração entre os grupos. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da burocratização, essa questão do fato de se usar o GTA ou não se usar. Queria ouvir um pouco o Maurício e o Caio a respeito disso. Quais são os prós e contras na visão de vocês, ou as dificuldades, ou como que a gente supera as dificuldades. Maurício, fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tá tudo certo aqui. Eu vejo essa questão da burocracia, a Vívia já falou bem, né? E como eu falei, o começo é a validação do CARS, né? E no Pará tem 225 mil CARS, 3,5% só estão validados. E eu acho que seria interessante, eu escutei uma ideia essa semana, quando você analisa o CAR, você vê o perímetro, você vê a APP, e reserva legal, tudo isso. Eu acredito que se numa primeira etapa se fizesse só a validação do perímetro e posteriormente fosse intensificando essa validação, eu acho que a gente conseguiria evoluir muito, colocar muita gente já para dentro da legalidade, entendeu? Então, quanto mais vai desmatando, mais vão apertando e mais difícil é as pessoas entrarem para a legalidade. E as pessoas que estão ilegais, eu acho que elas são muito mais propensas, não conseguem vender por frigorífico, vende por fora, faz triangulação. Então, eu acredito que a coisa tenha que funcionar mais devagar, entendeu? E
e fazendo por etapas. Eu acho que é isso. Agora até esqueci a outra pergunta, qual que era? Não, era efetivamente isso. Era se o GTA e o CAR podem funcionar, essa combinação deles, como ferramenta. Como é que a gente trabalha para desburocratizar? Então, eu acho que a questão do CAR seria essa. Eu acho que simplificar a validação do CAR para que ela acontecesse, entendeu? Acho que tem que trazer... É o que a gente tem falado muito aí, da questão do joio e do trigo, né? Tem que fazer mais joio virar trigo, assim, rápido, urgente. A questão da GTA foi o que eu falei no começo, ela me preocupa muito. Eu acho que a GTA é um instrumento da defesa sanitária e qualquer coisa que estimule o produtor a não informar corretamente, eu acho que isso aí pode ser extremamente danoso para a defesa sanitária, para o setor produtivo da Amazônia e do Brasil como um todo. Eu acho que isso aí pode, principalmente agora que se fala muito em parar a vacinação de febre aftosa, eu acho que o GTA se torna mais importante ainda. É uma ideia que eu não gosto de usar GTA para fazer um controle aí de crimes ambientais. Entendi. Caio, você tem uma visão a respeito disso? Eu acho que no mundo ideal, né, os órgãos públicos estaduais e federais estariam fiscalizando as ilegalidades. Então, naturalmente, a produção do direto e do indireto já seriam legais, né? O meu entendimento, minha visão, é que se o produtor brasileiro, o pecuarista, seguir a legislação ambiental, a legislação sanitária, a trabalhista e a fundiária, ele já é o pecuarista mais sustentável do mundo em comparação com os outros países, principalmente os produtores de carne, nossos grandes concorrentes, né? A sanidade é uma coisa que é relevante. Há um tempo atrás, com a questão da aftosa, a sanidade foi usada também como barreira comercial e criou-se todo um aparato no Brasil todo para garantir essa sanidade animal. Existe a possibilidade de usar a GTA na rastreabilidade indireta? Pode até existir, não sou especialista. Por isso que eu convoquei os pecuaristas e os consultores e os prestadores de serviços para eles pensarem nessa solução. Mas, de qualquer jeito, pode ser um caminho. Tivemos essa semana aí o JBS e o Marfrig, nesse último mês, anunciando seus planos de sustentabilidade, seus compromissos com a rastreabilidade. Espero que façam isso tudo dentro do arcabouço legal do Código Florestal, quer dizer, vamos chegar num desmatamento mínimo possível, respeitando o Código Florestal e criando formas de pagar pelos serviços ambientais do excedente de reserva legal que ainda pode ser desmatado. Então, tem uma notícia essa semana também que saiu importante. Reino Unido vai respeitar desmate legal. Pensem, por que está tendo essa notícia? Reino Unido vai respeitar desmate legal, né? Porque no Código Florestal está previsto também o desmatamento legal. E é um mecanismo fundamental para nós valorizarmos nossa biodiversidade. Eu diria que o Brasil tem alguns desafios, mas tem dois gigantescos, né? Essa produção sustentável de baixas emissões e também o respeito absoluto ao Código Florestal. Se o Reino Unido precisou assumir que respeita o Código Florestal, o desmatamento legal, é porque ele não estava respeitando antes, porque estava agindo, estava reagindo a essas notícias que chegam mostrando só o lado ruim do Brasil, né? Só mostra desmatamento, só mostra o lado ruim que é o desmatamento. Por que essas mesmas campanhas não mostram que o Brasil é a maior potência ambiental do mundo? Até convoco, acho que como uma agenda positiva para todos nós, a gente poderia assumir uma campanha: Brasil, maior potência ambiental do mundo.
esse poderia ser um slogan de uma agenda positiva para a gente já começar a levar essa informação para as crianças, para os brasileiros, para a gente começar a conservar, por realmente entendermos que é importante conservar, não porque estamos com uma carabina na cabeça. Vamos parar com uma estratégia de difamar o Brasil, que atinge produtores que estão produzindo de forma correta. Então, existem formas? Existem. Espero contar com o bom senso das indústrias frigoríficas, dos supermercados e varejos, das organizações, das ONGs, que todos façam um pacto de respeito ao Código Florestal, que é um dos mais modernos, mais conservacionistas, debatido por toda a sociedade brasileira em congresso. Então, isso precisa ser respeitado. Senão a gente é atropelado por uma agenda internacional que vai direcionando a gente, mas, na verdade, nós não conseguimos saber aonde querem chegar, porque uma vez que foi pactuado o Código Florestal, eu achei que tinha acabado a polarização. Na sequência, algumas instituições que estavam na mesa defendendo a implantação do Código Florestal, no dia seguinte já acordaram com a plaquinha do desmatamento zero. Então, os propósitos são legítimos, são verdadeiros, mas a forma de atuação precisa mudar. E daí, se mudar essa forma de articulação, tenho certeza que o setor produtivo vai ter todo o interesse em ajudar a criar formas com GTA ou sem GTA de promover essa rastreabilidade de toda a cadeia da pecuária brasileira. Caio, entendo o teu ponto, mas você não acha que é necessário, além do código, provar que ele é aplicado efetivamente, que ele na prática se é exercido? E eu acho que aí é que vem a pressão internacional em função da falta de sinais de efetiva aplicação de um marco que é considerado importante. Eu, em poucas interações que eu tive, mas tenho com algumas ONGs, eu vejo eles defenderem o Código Florestal também. Então, meu ponto, até acho que é mais uma convergência que você está trazendo, né? Então, por isso, precisamos usar essa influência das ONGs no mundo, quer dizer, elas são mais ouvidas pelas mídias brasileiras, pelas mídias internacionais, pelos governos, então elas precisam ser justas. Eu só estou pedindo justiça ao Brasil, que é a maior potência ambiental do mundo. Vocês têm alguma dúvida disso, gente? Custa colocar nessas campanhas, detona, está desmatando, está tendo problema, mas mesmo assim o Brasil ainda é a maior potência ambiental do mundo, o maior prestador de serviços ambientais do mundo, com potencial de ser o maior fixador de carbono no solo do mundo, que pode ajudar nas crises de segurança alimentar, fornecendo mais comida para a Ásia, e com as mudanças climáticas, fixando carbono no solo. Quer dizer, o Brasil parece que está pronto esperando essa crise, a gente tem as respostas. Agora, a gente precisa da colaboração das pessoas de bom senso para levarem essas boas novas para lá, não ficar só falando do lado ruim, vamos falar do lado bom. Temos biodiversidade, temos uma produção de baixas emissões e temos um Código Florestal. A gente tem que jogar o nosso Código Florestal lá em cima. Não era isso, gente, que a gente tinha combinado lá em 2012? O Código Florestal não era uma coisa para vir todo mundo para esse game do Código Florestal? Como que agora falta transparência na mesa? E o setor produtivo se sente sempre traído, porque o setor produtivo que desmata, ou quem desmata, que às vezes nem é do setor produtivo, não é o setor produtivo que está na mesa de diálogo. O que está na mesa de diálogo está buscando alinhamento, está buscando produzir com mais sustentabilidade, agregar valor ao produto sustentável, levar o consumidor a compartilhar esse custo ambiental de conservação, levar o consumidor a reconhecer que a nossa produção é sustentável. A gente quer criar valor na biodiversidade viva, a gente quer criar valor no mercado de carbono. Então, essa é uma agenda boa. Por que quando saem as notícias, tanto no Brasil quanto lá fora, as pessoas que têm voz nos jornais não falam sobre pagamento por serviço ambiental como estratégia de conservação, não falam da relevância do Código Florestal, mundialmente reconhecido, uma ferramenta maravilhosa, e não falam que o Brasil é a maior potência ambiental do mundo. Essa é a agenda positiva, é isso que nós temos que nos alinharmos e ver vamos separar as crianças dos adultos, né? Vamos ver quem está disposto a ter uma conversa olho no olho, franca, transparente, com ética, assumindo esses pontos,
não fugindo do diálogo e criando outros fóruns onde o pecuarista não está presente e vai tudo caminhando de novo e o pecuarista se radicaliza de novo e chega nesses fóruns para falar no final, quando já está quase tudo sendo decidido. Eu acho, Caio, aliás, eu queria aproveitar e vou usar o gancho de você sobre a questão de comunicação, e eu sei que você também tem um pé forte aí na comunicação, mas eu queria perguntar para a Viviane, por exemplo, sob o ponto de vista de comunicação, os produtores rurais da agricultura familiar, eles têm conhecimento desses compromissos que os frigoríficos assumiram nos últimos 10 anos? Eles sabem que existe essa necessidade de monitoramento dos fornecedores indiretos, e isso está relacionado às questões de desmatamento. Essa comunicação chegou lá no pequeno núcleo dos produtores da agricultura familiar, Viviane? Você tem tirado mudo isso, ótimo. Sei. Então, os nossos agricultores, eles ainda têm uma dificuldade de acesso também da comunicação, da informação. Por quê? Porque quase tudo hoje chega no virtual, né? E em muitos locais a gente ainda não tem nem energia, né? Mas, em si, na maioria da nossa bancada da agricultura familiar, eles têm a informação. Eles têm a informação, né? E aí a gente tem que fazer, que eu até parabenizo ao companheiro Pedro, né? Dessa questão da campanha ambiental, sabe? A gente tem que fazer, sim, uma campanha conjunta, né? Para que essa informação chegue lá na ponta também. Porque muitas coisas chegam só na metade do caminho. Na outra metade do caminho já chega distorcida a informação. E isso é muito ruim. Para quem está lá na ponta é muito ruim, porque chega informação distorcida, má informação, entendeu? Ou não chega informação nenhuma, né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão da comunicação. E hoje o meio mais fácil é a internet, né? Que ela leva uma campanha, ela leva uma informação, ela leva várias coisas para pequeno, lá na última ponta, né? Então, a gente tem que discutir, são vários atores, né, que estão aí nesse campo rural, né? E o ator da agricultura familiar, ele precisa desse olhar carinhoso aí, com referência a essa questão da comunicação. É muito preocupante também o que chega lá na ponta. Muito bem. Pedro, como é que dissemina boas práticas? Como vocês têm disseminado e como fazer com que, efetivamente, boas práticas sejam adotadas por cada vez mais produtores? Eu acho que a ideia, na verdade, aí primeiro, tentar, no caso de GTFIA, tentar levar a discussão mais para o nível local, né? Quer dizer, nos estados, no início, Pará e Mato Grosso. E, Amigos da Terra também, a gente costuma fazer uma cartilha, né? Quer dizer, nós fizemos a primeira cartilha, que é falando exatamente sobre como o pecuarista deve se engajar para cumprir o Código Florestal. Então, é um gibi, história em quadrinho, uma linguagem muito boa, né, para o produtor. Isso a gente forneceu para os frigoríficos e eles, nos eventos com os fornecedores dele, eles davam a cartilha, né? E essa cartilha basicamente falava dos principais tópicos do Código Florestal, né? Principalmente ligado à pecuária, né? E com uma linguagem bem acessível e com uma história em quadrinho de dois personagens, né? O Maurinho do bem e o Chico Serra do mal, ele dá o exemplo do que você precisa fazer para cumprir o Código Florestal. E agora a gente está fazendo uma segunda cartilha, até junto com o projeto lá da Cripará e do Ciflor, de como requalificar, quer dizer, o que o produtor tem que fazer para começar um processo de requalificação, para ser reintegrado na cadeia, né? Isso a gente também acha bastante, e isso vai ser a versão 2 da cartilha, que deve estar pronta ainda esse ano. Então, eu acho que isso é disseminado através dos próprios eventos que os frigoríficos fazem com seus principais fornecedores, né? Eu acho que isso é importante.
Eu digo sempre, quando a gente trabalha com a questão de monitoramento de fornecedores, seja direto ou indireto, a gente tem que ter preocupação com 2 itens. Primeiro, o clandestino, né? Porque se aquele que foi bloqueado, na verdade, não fornece para os frigoríficos, ele vai parar em algum lugar. Então, a gente também tenta trabalhar muito a questão e monitorar muito como é que está sendo o mercado dos clandestinos. E o segundo ponto é a requalificação, quer dizer, o que pode ser feito para que o produtor que esteja fora da cadeia, ele comece a voltar a fornecer, né? E aí você não tem um impacto econômico na cadeia como um todo, né? Muito bem. Maurício, você trouxe um exemplo muito importante lá de Paragominas. Como é que vocês, na Agripará, têm trabalhado a questão da comunicação, das práticas, realmente nesse processo de construir uma cultura e viabilizar efetivamente as práticas sustentáveis? A Agripará é uma associação muito nova, então nós estamos nos estruturando ainda. O que a gente tem feito de diferente nesse processo é criar nós temos um acordo junto com o Ministério Público e criar um programa aí para requalificação. Então, não tem nada a ver com a pergunta que você fez aí de comunicação, mas eu acho que é uma coisa importante aí que a gente tem que falar. Porque o que acontece, logicamente, o CAR é mais restritivo do que o Código Florestal, né? Se fosse menos, não precisaria de CAR, né? E se o produtor tem aí uma pequena área desmatada dentro da área dele, de acordo com o Código Florestal, no caso de embargo, ele fica impossibilitado de produzir dentro daquela área embargada, não dentro de toda a propriedade dele, né? E então o sujeito, às vezes, por causa de um pequeno desmatamento, qualquer coisa, ele fica impossibilidade de produzir, de vender, no caso, né? E nós estamos criando aí um sistema para que essa área seja isolada, e eu acho que já deve sair esse ano, e nós vamos certificar que essa área desmatada, esse PRODES, ou essa área embargada, está em regeneração, e aí o produtor vai poder comercializar o gado do resto da propriedade. Então, esse é o trabalho que a Agripará está fazendo esse ano aí para melhorar essa questão toda do monitoramento. Obrigado, Maurício. É bem importante esse trabalho também. Caio, eu puxei pela tua veia de comunicação social também, né? E você falou muito sobre o aspecto de comunicação, olhando muito o aspecto externo, mas você está desafiando ou chamando, né, os seus colegas produtores para essa agenda positiva. Como que se pode unificar essa comunicação e dar potência para ela do ponto de vista interno, para que a gente tenha essa agenda comum, essa agenda positiva, essa agenda que valoriza, que vai acabar por valorizar as qualidades da agropecuária brasileira. Álvaro, vou falar, como presidente do IMAC, eu represento a categoria dos pecuaristas, representados pela Acrimate, a categoria das indústrias frigoríficas, representadas pelo Sindifrigo, e o governo de Mato Grosso, né? Com a missão de promover essa carne de Mato Grosso, essa carne que atende esse compliance brasileiro, uma carne legal de Mato Grosso. Encontramos, né, nesse caminho da divulgação da nossa carne legal conservadora e de baixas emissões, encontramos uma campanha muito mais forte que
inviabiliza qualquer campanha. Qualquer campanha que você fizer lá fora é enxugar gelo diante do poder da campanha difamatória, né? Então, isso nos obrigou a tentar entender por que essa distorção, né, entre o que a gente vê na realidade de um produtor que segue a legislação, a fazenda praticamente vira um corredor ecológico, né, com riqueza de animais, com bem-estar animal para o gado, e por que essa impressão da sociedade urbana, da sociedade internacional terrível. É um pouco isso que eu falei já para vocês, não vou ficar repetindo o mantra, apesar que é bom repetir o mantra sempre para ver se mudou as coisas, né? Mas a gente se deparou no IMAC com duas frentes importantes. Uma, a gente, através do Observatório da Carne de Mato Grosso, a gente vai começar a analisar todas as barreiras para a intensificação. Quer dizer, temos duas grandes oportunidades no Mato Grosso, que é a redução da idade de abate e a intensificação das pastagens degradadas. E a gente pode promover isso numa aliança pecuaristas, indústrias frigoríficas e governo, onde todos ganhem, né? O produtor, a gente vai entender quais são as barreiras para ele se intensificar, então a gente vai tentar, junto com a Acrimate, Sindifrigo e governo, fomentar essa intensificação em torno dos frigoríficos, aumentando a lotação, aí, os abates diários dos frigoríficos, trabalhando na sua capacidade máxima possível. E, ao promover essa intensificação produtiva e sustentável, a gente tem uma melhora do balanço de carbono ao mesmo tempo. Então, é um ganha-ganha, onde o produtor tem uma assistência, consegue produzir mais, ganhar mais, tem os desafios da porteira para dentro, de gestão, genética, investimentos em solo, a profissionalização, quer dizer, tem uma série de desafios aí da porteira para dentro, que o IMAC se coloca como um aliado aí para traçar essa estratégia. As indústrias frigoríficas também têm desafios da porta para dentro, de melhorias contínuas, modernização, verificação dessa carne que cumpre a legislação brasileira. É um pouco isso, e percebemos nesse Observatório da Carne a necessidade de uma atenção prioritária para a questão ambiental, para criarmos caminhos para a regularização ambiental. A gente precisa trazer o produtor que está irregular para a legalidade. Então, temos um programa também do IBAMA, no IMAC, quer dizer, além de um termo de cooperação com a SEMA, para a gente tentar entender quais são esses gargalos para a gente propor soluções, a gente também tem um programa de reinserção, que é o produtor que está embargado, a gente vai dar condições para ele voltar o seu fornecimento para as indústrias frigoríficas, normalmente, uma vez que ele comprovar, por um sistema de monitoramento, uma parte autodeclaratória, outra parte por imagens de satélite, que ele comprova que a área que ele desmatou, que não poderia ser desmatada, que essa área está cercada e não está sendo utilizada. A partir do momento que ele provar que não está utilizando, ele é reinserido ao mercado, volta à legalidade e fortalece toda a cadeia. Então, nós temos um esforço grande de implementação do Código Florestal, levando em consideração as características regionais. Um estado como Mato Grosso, um estado dentro da Amazônia Legal brasileira, quer dizer, com toda essa biodiversidade amazônica, traz uma complexidade. Então, até a definição, até onde vai o bioma cerrado, onde começa a floresta amazônica, onde é o Pantanal, até essa definição ainda está sendo construída pela Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso, a secretária Maureen, está numa jornada para conseguir trazer luz a essa regularização ambiental. E o IMAC, a Acrimate, Sindifrigo, apoiando o governo, ou quem estiver no governo, tentando resolver essas questões, precisa de apoio de todos, porque às vezes você precisa resolver um problema, né? E daí a gente precisa olhar e falar, realmente, a área consolidada é uma área para se produzir, né? Então, é um assunto que tem que ser tocado pelo setor produtivo mesmo. A área de produzir é para produzir, a área de conservar tem que ser claro onde que tem que conservar. Muito bem, Caio. Agradeço muito. A gente está quase em cima da hora do nosso encerramento. Pedro, se você puder falar bem rapidinho aí sobre as atividades de comunicação de vocês, por favor. Depois eu vou passar para o Lisandro fazer o encerramento aqui. Por favor, Pedro. Bom, como você tocou, Álvaro, na questão de comunicação, eu queria exatamente falar o seguinte. O GTFI, depois de 4 anos de trabalho, a gente realmente resolveu criar um site
exatamente para poder comunicar o que o grupo como um todo está fazendo com relação a endereçar esse problema, né? Tentar construir soluções viáveis e tudo mais. Então, isso porque muitas vezes é um grupo basicamente brasileiro, né? Enfim, de empresas aqui no Brasil, né? E que estão tentando criar soluções para a nossa realidade. E exatamente em função do que o próprio mercado estava demandando ou fazendo essas matérias, enfim, que na verdade questionava muito a problemática dos indiretos, foi aí que a gente veio com essa ideia de criar o site, porque daí a pessoa, eu acho que assim, é uma forma dos membros que estão lá, principalmente os frigoríficos, falarem o que eles estão fazendo também com relação ao monitoramento de indireto. Então, acho que isso aí é uma forma de você expor que o grupo também está preocupado com o assunto e está tentando evoluir nesse tema. Muito bem, Pedro. Bom, eu queria agradecer muito a participação de todos, Maurício, Viviane e o Pedro. Acho que foi muito rico, todos trouxeram uma contribuição muito valiosa, olhares complementares, convergentes, não necessariamente pelo mesmo caminho, mas com caminhos que se somam, e eu acredito que esse aí é a forma que a gente vai fazer para que a gente acelere esse processo, né, de desenvolvimento, né, e de valorização da agropecuária brasileira, uma agropecuária sustentável e que condiz com todos os recursos que nós possuímos aqui no país. Lisandro, por favor, passando a palavra, agradecendo mais uma vez essa oportunidade e para suas considerações finais, Lisandro, um abraço. Obrigado, Álvaro, por nos apoiar nessa mediação do debate. Queria, antes de mais nada, agradecer Caio, Pedro, Maurício, Viviane, por aportarem seus conhecimentos, entendimentos, né, pontos de vista em relação a esse grande desafio que temos pela frente, né, na implementação dos compromissos, mas entendendo a cadeia da pecuária, né, destacando aquilo que é positivo, destacando a pecuária responsável e construindo caminhos, né. Eu queria trazer três pontos que eu acho que é rico, né, quando a gente colocou como ponto de debate como avançar a agenda dos compromissos da pecuária, né, sob o ponto de vista dos produtores. Eu trago 3 pontos que eu acho que é importante. Primeiro, né, conhecer as realidades, né, ter aqui uma representante da agricultura familiar nos traz um ponto importante de que existem parte dessa cadeia que não está colocada na mesa para debater, né. O segundo ponto que eu gostaria de destacar são as iniciativas existentes no estado do Pará e do Mato Grosso de permitir ou possibilitar a reinserção de produtores que, porventura, possuam alguma área embargada, alguma área com desmatamento não comprovado, a autorização não comprovada, né, estabelecendo mecanismos junto com o Estado, né, ou seja, acordando formas de se cumprir legislação e se implementar Código Florestal. Esse é o segundo ponto que eu acho extremamente rico e que deve ser permeado aí constantemente no trabalho, na discussão em relação a esse avanço. E, por fim, né, o que não pode faltar são as esferas, as mesas de debate, né? Então, eu entendo, tanto quanto o GTFI, com propósito focado, direcionado à cadeia do indireto, à rastreabilidade, quanto o GTPS, com essa agenda de promoção da pecuária sustentável, que, como o Caio falou, a gente tem muito ainda a comunicar, a trazer, né? Eu destaco que também é um terceiro ponto de extremo valor para a gente poder dar passos seguros e firmes e com passos largos, né, em avançar na implementação dos compromissos. Vale a pena destacar, né, a gente tem um trabalho analisando o CAR com áreas de pastagem na Amazônia, no bioma Amazônia, né, e a gente chega em um número superior a 500 mil propriedades com pastagem no bioma. Dessas 500 mil propriedades, pouco mais, ao redor de 170 mil possuem algum polígono de prótese projetado sobre essa propriedade. Ou seja, a gente tem um número superior superior a 25% de propriedades que precisam ter soluções, que precisam ter proposições nas quais elas possam se amparar e constituir a sua condição de retornar a uma cadeia aí que seja responsável, livre de desmatamento, que promova, né, essa melhor imagem do Brasil. Então, assim, acho que o desafio ele é grande,
tá? Esse espaço de diálogo para a gente é extremamente importante para trazer essas vozes, trazer esses pontos de vista e a gente construindo um caminho que seja positivo ou favorável a todos os passos, né? E aquela questão que o Maurício e que o Caio trouxeram, né? É importante a gente separar o que é pecuária, do que é especulação de áreas, o que é apropriação indevida de áreas públicas não destinadas ou áreas destinadas para conservação. Isso é extremamente importante, porque no fim do dia, uma área que abriu, que derrubou uma floresta, ela vai ter um pasto, e esse pasto vai chegar um boi. E aí a gente começa a misturar o jogo de novo e não conseguir fazer a dissociação necessária para avançar para a implementação dos compromissos. Então, para finalizar aqui, agradeço a participação de todos. Eu acho que a gente tem que manter fóruns abertos de diálogo, buscar esses, como o Caio fala, repactuação, né? Fazer o entendimento de qual que é o caminho. Eu acredito muito que essa proposição das boas práticas que o TTIP coloca é uma forma de nós estabelecermos diálogo, porque é preciso criar essas referências em termos de como dar solução a esse problema tão complexo na realidade da cadeia pecuária brasileira. Então, agradecer a todos, agradecer a audiência que ficou conosco até agora, estamos já quase chegando na hora do almoço. Então, espero aí contar com vocês nas próximas lives, em outros momentos que vamos criar. Essa live, como as outras 4 anteriores, estão disponíveis na página do Imaflora no YouTube. E é isso aí. Desejo a todos aí um bom dia para todos, uma boa tarde, e agradeço a participação de todos. Um abraço e até a próxima.